Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar o gabarito do segundo simulado da ESA 2022, canal Geogênio. Lembrando que até a semana que anteceder o concurso da ESA, eu irei disponibilizar toda semana um simulado para preparar vocês para a prova de geografia. Valeu, moçada? Então vamos lá analisar o gabarito do segundo simulado Geogênio de Geografia para a ESA. Primeira questão. Observe o mapa abaixo. Aqui nós temos o mapa sobre os tipos de climas encontrados no território brasileiro. Esse clima apresenta temperaturas médias mensais superiores a 20 graus Celsius, amplitude térmica anual baixa, variando de 1 a 3 graus Celsius, índice pluviométrico anual superior a 1.500 milímetros. As características descritas no enunciado da questão é do clima A, subtropical. Errado. O clima subtropical apresenta temperatura média mensal acima dos 18 graus. A amplitude térmica anual é superior a 8 graus. Portanto, esse clima não pode ser o subtropical. Subtropical representado aqui pelo número 6. Tropical úmido, representado pelo número 4. O tropical úmido não pode ser porque a temperatura média mensal é superior a 20 graus. É o clima típico do litoral oriental do Nordeste e também do litoral da região Sudeste. Equatorial, representado pelo número 1, resposta correta. O clima equatorial apresenta essas características: amplitude térmica anual muito baixa, variando de 1 a 3 graus, temperaturas médias mensais superiores a 24 graus, índice pluviométrico médio anual superior a 1.500 milímetros, ok. Letra D, tropical semiúmido, representado pelo número 2, não poderia ser. O tropical semiúmido, também chamado de tropical subúmido, tropical típico ou tropical continental, é o clima encontrado aqui no Brasil Central, por exemplo. Ele apresenta duas estações bem definidas, verão chuvoso, inverno seco, temperaturas médias mensais superiores a 19 graus, índice pluviométrico médio anual superior a 1.000 milímetros e a amplitude térmica anual variando de 5 a 8 graus. Letra E, tropical semiárido, representado pelo número 5. O tropical semiárido é o clima típico do sertão nordestino, é quente com chuvas mal distribuídas durante o ano. Então as temperaturas médias mensais ali são elevadas, todavia as chuvas são mal distribuídas durante o ano e o índice pluviométrico médio varia de 500 a 800 milímetros. Vamos para a questão de número 2. Observe a imagem abaixo. A imagem retrata o bioma da Caatinga, que apresenta como principais características: é uma vegetação do tipo xerófila, correto? Xero, seca, fila, amiga. As plantas da Caatinga são adaptadas a estações secas.
Encontrada no interior da região Nordeste, correto, é a vegetação do sertão nordestino. Nos domínios do clima tropical semiúmido, errado. Nos domínios do clima tropical semiárido. A vegetação do tropical semiúmido é o cerrado. D. É uma vegetação adaptada ao clima semiárido, correto. Típica do polígono das secas, correto, sertão nordestino. Composta por arbustos espinhentos e cactáceas. Inclusive aqui você pode ver na imagem a presença dos cactos e também dos arbustos. Então a resposta correta, letra B. Letra C, é uma vegetação xerófila, correto. Composta por plantas latifoliadas, errado. Plantas latifoliadas são aquelas que apresentam folhas grandes, folhas largas. São típicas das florestas que crescem em ambientes quentes e úmidos, como, por exemplo, a floresta amazônica. Adaptadas a longos períodos de seca, correto. Com destaque para os cactos, correto. D. É uma vegetação que possui arbustos com galhos retorcidos, correto. Folhas pequenas, correto. Muitos espinhos, correto, sendo do tipo perenifolha, errado. Vegetação perenifolha é aquela em que, em qualquer estação do ano, as copas das suas árvores e arbustos ficam cobertas de folhas. Não é o caso da caatinga, onde a maioria dos arbustos que formam essa vegetação perdem suas folhas durante a estação seca, sendo assim classificados como plantas caducifólias ou decíduas. Então, vamos para a letra E. A vegetação é do tipo xeromorfa, correto. Composta por árvores de pequeno porte, os arbustos, correto. Gramíneas, constituída predominantemente por plantas hidrófilas, errado. Plantas hidrófilas são aquelas adaptadas a ambientes aquáticos, como, por exemplo, a vegetação que compõe a mata do Igapó, lá na floresta amazônica. Hidro, água, vilas, amigas. Não é o caso da caatinga, uma vegetação que floresce, cresce em regiões que possuem longos períodos de estiagens. Então, a resposta correta, lembrando, letra B de bola. Vamos para a terceira questão. Observe a imagem abaixo. Considerada a maior usina hidrelétrica 100% brasileira, sendo do tipo fio d'água, para reduzir os impactos ambientais. Usinas fio d'água são aquelas que não formam no seu reservatório lagos muito grandes. Isso se deve à necessidade de adequar o projeto à legislação ambiental vigente, tendo em vista a necessidade de reduzir os impactos socioambientais, como, por exemplo, a necessidade de se remover a população ribeirinha das áreas que serão alagadas e também a necessidade de reduzir a quantidade de plantas e animais que irão morrer no processo de formação do lago do reservatório. Então, usinas fio d'água são aquelas que armazenam na represa um volume de água menor e são usinas que geram energia mais pela quantidade de água contida no rio do que pela quantidade de água presente no reservatório. A usina retratada no enunciado da questão é Tucuruí, localizada no rio Tocantins. Não. O lago de Tucuruí é muito grande. Tucuruí é a segunda maior hidrelétrica totalmente brasileira. Itaipu, localizada no rio Paraná. Não, a usina de Itaipu é binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. E o seu lago é gigantesco. Itaipu e Tucuruí não são usinas fio d'água.
Santo Antônio, localizado no Rio Madeira. Não, a usina de Santo Antônio está entre as 20 maiores do Brasil, longe de ser a maior. Sobradinho, localizada no Rio São Francisco. Não, a usina de Sobradinho tem um lago gigantesco. É a usina hidrelétrica que possui o maior reservatório artificial de água do Brasil e do mundo. Então, não pode ser. Estou aqui, Belo Monte, localizada no Rio Xingu. Resposta correta, letra E. Belo Monte é a maior usina hidrelétrica 100% brasileira, está entre as maiores do mundo. Vamos para a questão de número 4. Perdão que deu uma pulada aqui. O Brasil possui uma população constituída por mais de 212 milhões de habitantes. A respeito da taxa de crescimento atual da população brasileira, é correto afirmar que, letra A, está aumentando em razão do incremento da taxa de natalidade? Não, incremento é aumento. A taxa de natalidade no Brasil está diminuindo, então a letra A está errada. B, está diminuindo, fruto da queda da taxa de natalidade e ligeiro aumento da taxa de mortalidade. Ok, a taxa de mortalidade vem registrando um ligeiro aumento, fruto do processo de envelhecimento da população brasileira. Lembrando que, na medida em que a população envelhece, todos nós temos prazo de validade, é natural que a taxa de mortalidade acabe crescendo. É o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Então, resposta correta, a letra B. Letra C, está estável, errado. A taxa está diminuindo, não aumentando. Então, o crescimento vegetativo do Brasil vem declinando desde o censo de 1970, pois as taxas de natalidade e mortalidade não apresentaram variação na última década. É errado. A taxa de natalidade continua caindo e a taxa de mortalidade registrou um pequeno aumento. Letra D, está em queda em razão da estabilização da taxa de natalidade? Não, em razão da queda da taxa de natalidade e aumento da taxa de mortalidade. Letra E, está negativa? Não, o crescimento vegetativo do Brasil não está negativo. A população continua aumentando, num ritmo mais lento, mas continua aumentando. Pois a taxa de mortalidade superou a taxa de natalidade na última década. Aqui houve um erro que repetiu aqui a palavra mortalidade duas vezes. Aqui é natalidade. Então aqui está errado. Então a resposta correta, a letra B. Houve um erro aqui de digitação. Questão de número 5. Observe a imagem abaixo. Ao analisar a pirâmide etária brasileira, é possível concluir que, letra A, a base está ficando mais estreita. É só olhar aqui o desenho que você percebeu isso, vai perceber isso. Fruto da queda do crescimento vegetativo ao natural. De fato, a base da pirâmide etária brasileira está ficando cada vez mais estreita em razão da queda do crescimento vegetativo ou natural. Se a taxa de natalidade diminui, consequentemente o percentual de jovens diminui, isso faz com que a base da pirâmide fique mais estreita. A maior parte da população brasileira está concentrada na base da pirâmide, errada. A maior parte da população se concentra no corpo da pirâmide, onde ali nós temos a população adulta. Mais de 55% da população brasileira é composta por adultos. O percentual da população adulta é inferior ao percentual de idosos no Brasil? Claro que não. A população idosa acima dos 60 anos é bem inferior ao percentual da população adulta. A população idosa brasileira deve estar alcançando aí algo próximo a 15% total dos brasileiros, enquanto os adultos superam essa marca de 55%. No topo da pirâmide, a população masculina é superior à feminina. Não, aqui, ó, no topo da pirâmide tem mais mulheres do que homens.
visto que as mulheres vivem um pouquinho mais de 7 anos a mais do que os homens. Sendo assim, lá no topo da pirâmide você vai encontrar mais mulheres do que homens. Então, a expectativa de vida da mulher é superior à expectativa de vida do homem em um pouquinho mais de 7 anos. Que no Brasil a população masculina é superior à população feminina, errado. No Brasil, a diferença das mulheres para os homens, algo próximo a 52% da população brasileira é composta por mulheres, algo em torno de 48% dos brasileiros é composta por homens. Então, existe um pouco mais de mulheres do que homens. Então, resposta letra A. Aqui nós temos a última questão, observe o desenho abaixo. Aqui nós temos duas áreas urbanas e aqui observa uma interseção. O desenho indica um fenômeno que está relacionado ao processo de urbanização, sendo fruto do crescimento horizontal das cidades. O processo retratado e destacado na letra C chama-se gentrificação. Não. Gentrificação é o processo de revitalização que ocorre em áreas urbanas degradadas a partir de investimentos públicos e privados, como aconteceu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, anos atrás, na zona portuária, no chamado projeto Porto Maravilha. B. Segregação socioespacial. Não. Segregação socioespacial é aquele processo que resulta da coexistência de bairros de classes média e alta, vivendo ou existindo ao lado de favelas e palafitas. Isso é o que nós chamamos de segregação socioespacial. Segregação imposta, não. Segregação imposta é um processo que deriva da concentração das famílias de menor poder aquisitivo nas favelas e palafitas, em moradias precárias, por falta de condições para morar em bairros com equipamentos urbanos adequados. Macrocefalia urbana? Não, macrocefalia urbana nada mais é do que um inchaço das cidades resultante do crescimento desordenado das mesmas. Só restou aqui conurbação. Conurbação é aquele processo que resulta do crescimento horizontal de duas ou mais cidades próximas. Então, conurbação, resumidamente falando, é um processo que deriva da união de duas ou mais cidades, resultante do crescimento horizontal das mesmas. Então, resposta letra E. Moçada, essa prova, esses simulados, eles estão vindo acompanhados de mapas, gravuras, que é para que vocês possam melhor assimilar a matéria. A gente sabe que na prova da ESA não tem tantos recursos visuais assim, mas eu coloco esses recursos visuais para auxiliá-los à fixação da matéria e também à resolução das questões de forma a dar uma melhor preparação para vocês. Aqui eu estou deixando mais uma vez os grupos que eu tenho lá no Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF 0800. Pessoal da ESA tem um grupo lá no Facebook, concurso ESA 2022. Esse grupo hoje conta com mais de 1.400 membros e ali você pode acessar na área de arquivos os PDFs, as provas antigas da ESA de Geografia, bancos de questões, enfim, tudo aquilo que é necessário para dar a vocês uma melhor preparação, além das videoaulas do canal Geogênio, que são excelentes na preparação dos alunos, tem sido muito elogiado, né, o material, e eu fico feliz em poder colaborar com vocês. Lembrando que o canal Geogênio não é monetizado, não tem fins lucrativos, a única coisa que eu peço é que vocês ajudem a divulgar
esse meu trabalho para que um número maior de jovens possa ter acesso a esses materiais, a essas aulas e uma melhor preparação para os concursos que venham fazer ao longo da sua vida. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!